Olá! Nos últimos anos, a gente tem sido bombardeado com notícias sobre o fim das lojas físicas, o colapso do comércio tradicional, não é mesmo? Mas será que o varejo está mesmo com os dias contados? Ou será que o que a gente está vendo, na verdade, é a maior evolução da sua história? É isso que vamos descobrir agora. Para começar, a gente precisa entender um termo que dominou as manchetes e deixou muito empresário de cabelo em pé: o tal do apocalipse do varejo. E o que é isso, afinal? Basicamente, é o nome que deram para o fechamento em massa de lojas físicas, algo que começou a ganhar muita força ali por 2010. E não foi uma coisinha devagar, não. Foi um verdadeiro tsunami que passou varrendo gigantes da indústria. E a gente está falando de nomes que faziam parte da paisagem, sabe? Sears, Toys R Us, Bed Bath Beyond. A lista parece não ter fim. Marcas super icônicas que, de repente, ou declararam falência ou fecharam centenas de lojas, deixando para trás shoppings meio fantasma e ruas cheias de portas fechadas. E só para a gente ter uma ideia do tamanho do impacto, olha só este número. Apenas em 2017, mais de 12 mil lojas físicas fecharam as portas. 12 mil. É um número assustador que, na época, parecia que estava selando o destino do varejo tradicional. Só que, por trás dessa narrativa toda de desastre, fica uma pergunta muito importante. Será que essa é a história completa? A gente está vendo um fim, ou só o fim de um capítulo para começar um outro totalmente novo? Então, muitos especialistas argumentam que não é bem um apocalipse, mas sim uma correção de rota, sabe? Um ajuste necessário. A verdade é que, enquanto várias redes gigantes caíam, muitas outras estavam surgindo, bem mais ágeis e prontas para uma nova realidade. E aí vem a pergunta de um milhão: que realidade é essa? A resposta está na figura central de toda essa mudança: o consumidor. O cliente de hoje, gente, não tem absolutamente nada a ver com o cliente de uma década atrás. Até surgiu um termo novo para descrever essa pessoa: o prosumidor. A gente deixou de ser só um receptor passivo, sabe? Agora a gente é produtor e consumidor de informação ao mesmo tempo. A gente pesquisa, compara, deixa avaliação e, com isso, a gente acaba moldando ativamente o mercado. E, claro, a tecnologia colocou o poder, literalmente, na palma da nossa mão. Com o smartphone, a gente tem acesso a um universo de informações, o que nos torna mais informados e, claro, muito, mas muito mais exigentes. E os números só confirmam essa virada de chave. Uma pesquisa de 2023 mostrou que 58% das pessoas já preferem comprar online. Em comparação, só 22% ainda optam pelas lojas físicas. A conveniência do e-commerce simplesmente redefiniu o que a gente espera de uma compra. Mas calma, isso não significa o fim da loja física. Muito pelo contrário. E este número aqui é fascinante. 83% dos compradores brasileiros usam o celular dentro das lojas físicas. Para quê? Para comparar preço, ler o que outros falaram do produto, usar o aplicativo da própria loja. Aquela fronteira que existia entre o online e o offline simplesmente sumiu. E é justamente dessa fusão, dessa mistura do mundo físico com o digital, que nasceu um novo conceito, uma forma totalmente nova de pensar o varejo. O conceito é Phygital, uma junção das palavras físico e digital. A ideia é bem simples. A jornada de compra não precisa ser uma coisa ou outra. Ela pode e deve ser as duas coisas juntas, de um jeito integrado, sem quebra, sem complicação. Imagina o cenário. A pessoa está na loja experimentando um produto, mas usa o celular ali mesmo para comprar online e receber em casa. Ou o contrário, pesquisa tudo em casa e só vai na loja para buscar o que já comprou. A experiência vira uma coisa só, super fluida e sem barreiras. E esse comportamento já virou a norma para muita gente. 76% dos consumidores já compraram um item online para depois pegar numa loja física. É o famoso clique e retire, sabe? É o exemplo perfeito de como a estratégia Phygital dá certo. Então tá, se o futuro é Phygital, como é que as empresas podem não só sobreviver, mas também prosperar nesse novo mundo? A palavra-chave é uma só: adaptação. Vamos pegar um exemplo clássico aqui do Brasil. A Magazine Luiza. Era uma varejista super tradicional que tinha tudo para ser mais uma vítima do tal apocalipse. Mas, em vez disso, ela se transformou num verdadeiro gigante digital. E como eles conseguiram isso? Eles integraram totalmente as operações físicas e online, criaram um super app que vai muito além das compras,
Investiram uma fortuna em logística para ter entregas super rápidas e abraçaram de vez a abordagem omnichannel, onde todos os canais funcionam em perfeita sintonia. Outro grande exemplo vem de uma empresa que já nasceu digital. O Mercado Livre poderia ter-se contentado em ser só um marketplace, mas eles foram muito além. Eles construíram um ecossistema completo. Começou como um lugar para comprar e vender, certo? Mas aí eles adicionaram a solução de pagamentos com o Mercado Pago, depois a logística própria com o Mercado Envios e hoje oferecem até serviços financeiros. Eles controlam a jornada inteira do cliente, tornando a experiência muito mais fácil e completa. Então, qual é a grande lição que fica de tudo isso? O que a gente pode concluir sobre o futuro do varejo? A lição fundamental é esta. Aquela velha briga de online contra offline acabou. A nova realidade é sobre a fusão dos dois. É online mais offline. O consumidor deixou de ser passivo e se tornou esse agente de mudança. O prosumidor, o foco não é mais só na venda, mas na experiência completa. E a estratégia de ter um canal só foi substituída pela abordagem omnichannel, onde o cliente está no centro de tudo. E no final das contas, esta é a mensagem mais poderosa. O que estamos testemunhando não é a morte do varejo, de jeito nenhum. É a evolução dele. Uma transformação profunda que está sendo impulsionada pela tecnologia e por esse novo tipo de consumidor. E para terminar, fica uma pergunta para a gente refletir. Pense um pouco nos seus próprios hábitos. Como é que a sua forma de comprar mudou nos últimos anos? A resposta, muito provavelmente, vai mostrar o quanto essa transformação já faz parte do nosso dia-a-dia. A evolução do varejo não é algo que está acontecendo lá fora, está acontecendo com a gente, em cada compra que a gente faz. Obrigada por nos acompanhar nesta análise.